Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar o meu livro favorito de cada editora. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque, olha, foi um tanto quanto difícil fazer essa lista, viu? Eram muitas editoras, muitos livros bons por editora, então fazer essa lista aqui exigiu um pouco de mim, viu? Então se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E se você tiver interesse, me segue lá no Instagram também, porque lá eu mostro as minhas leituras em andamento, né, um pouco da minha rotina, então se você quiser ficar mais próximo de mim, me segue lá também. Pessoal, eu separei aqui 16 editoras, eu escolhi as editoras para esse vídeo que eu mais li livros, tá, do catálogo, porque não adiantava eu colocar editoras que eu só li 1 ou 2 livros, porque daí seria muito sem critério, né? Então muitos livros aqui são meus favoritos, queridinhos da vida, e alguns outros não são tão favoritos, mas daquele catálogo são os que eu mais gostei. Bom, vou começar aqui com a editora Companhia das Letras. Lembrando que uma editora pode ter vários selos diferentes, né, com estilos de livros diferentes, gêneros diferentes para diferentes públicos. Então, o grupo Companhia das Letras tem vários selos diferentes e eu vou falar de alguns deles por aqui. Mas o selo em si, Companhia das Letras, eu escolhi o livro Jantar Secreto do Rafael Montes, autor nacional. Esse aqui é um livro bem gore, bem perturbador e nojentinho, tá? Aqui um grupo de amigos vai se mudar para o Rio de Janeiro para fazer faculdade e aí eles acabam se endividando e eles decidem fazer jantares para turistas, né? Tem turistas que pagam para jantar na casa de alguém daquele país que eles estão visitando, né? Para conhecer a culinária, a cultura e tudo mais. E eles começam a promover esses jantares, só que um deles acaba fazendo uma brincadeira numa semana lá, falando que eles vão servir carne humana. E antes deles tirarem o anúncio do ar, um monte de gente já tinha comprado. E aí eles vão embarcar nessa, o resto vocês vão precisar ler pra descobrir. Gostei muito desse livro, na época eu dei 4,5 estrelas, se eu não me engano. Foi um livro que me prendeu muito, que me trouxe muitas reflexões. A escrita do Rafael Montes é muito boa. É um livro muito pesado, tá, gente? Porque as cenas são muito gráficas. Então, se você não tem estômago forte pra ler esse tipo de história, espera um pouco, né? Não é um livro para todo mundo, mas eu gostei bastante. Da editora Suma de Letras, que é um selo da Companhia das Letras, eu não poderia deixar de citar um dos meus autores favoritos, que é o Stephen King. E para isso eu escolhi o título Novembro de 63, se vocês sabem que é um dos meus queridinhos do autor. Aqui o nosso protagonista descobre uma fenda no tempo e ele vai viajar de volta ao passado para tentar impedir o assassinato do presidente Kennedy. Só que ele não volta para 63, ele volta para 58. Então ele tem que viver 5 anos no passado antes de tentar colocar o plano dele em prática. Esse livro é um livro intenso, eletrizante. Aqui a escrita do King está impecável. É realmente um dos meus favoritos da vida do autor. Então fica aqui uma baita recomendação para vocês. Da editora seguinte, que também é um selo da Companhia das Letras, eu escolhi O Ceifador, do Neil Shusterman, que é uma distopia incrível de tirar o fôlego, extremamente fluida, cheia de reflexões. Aqui a humanidade não morre de doença, não morre de fome, não morre de guerra, nem de velhice, mas precisa haver um controle populacional e é para isso que existem os ceifadores. Eles tiram a vida das pessoas para manter aí a ordem do planeta, para que não haja uma superpopulação. E os nossos protagonistas vão se tornar aprendizes de ceifadores, tá? E a gente vai acompanhar essa jornada aí com muita coisa tensa rolando, então é muito legal, recomendo pra caramba. Do selo Paralela, que também faz parte do grupo Companhia das Letras, eu não poderia deixar de citar um dos meus livros favoritos da vida, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que esse livro dispensa apresentações, mas para quem não conhece, para quem está vivendo aí numa caverna ou está entrando agora no mundo literário, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo vai falar sobre a história da Evelyn Hugo, que era uma menina latina que tinha sonho de se tornar uma estrela de Hollywood e o que ela vai fazer para alcançar esse sonho dela e se tornar uma das atrizes mais famosas dos anos 70. E esse livro é incrível, a escrita da Taylor Jenkins Reid é incrível. Eu custo a acreditar até hoje, depois de 2 leituras, que Evelyn Hugo não existiu, porque esse livro aqui é intenso, é maravilhoso e eu recomendo pra caramba. Da editora Zahar, que também é um selo da Companhia das Letras, que publica
clássicos e livros de não ficção, eu escolhi o livro Isso é Arte, do Will Gompertz. Esse livro aqui mudou a minha perspectiva sobre arte. Eu li ele quando eu estava na faculdade, porque eu comecei a me interessar pelo assunto na matéria de Estética e História da Arte, lá na faculdade. E esse livro aqui é um livro que tem uma linguagem super gostosa, que vai falar sobre arte desde muitos anos atrás. E é uma viagem que você nem sente passar. É um livro de não ficção incrível para quem gosta do assunto, para quem quer começar a estudar sobre isso. Eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, porque ele realmente abriu minha cabeça pra estudar esse assunto. Cara, tenho muito carinho, eu preciso reler, inclusive, esse livro. Ele é cheio de marcação. Ele tem algumas fotos também que te ajudam a entender melhor o que o autor tá falando. É um livro cheio de conhecimento, mas com uma linguagem super legal de ler. Então, gosto muito, recomendo, e fica aqui o meu livro favorito da editora Zahar. Agora a gente vai pro selo da companhia Record, né, do grupo Record, na verdade. Pro selo Record, né, que são os livros mais adultos, digamos assim, né, para um público mais adulto, eu escolhi Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. Eu sou perdidamente apaixonada por essa trilogia. É uma das minhas sagas favoritas de fantasia que eu li nos últimos anos. Eu acho que citei ela num vídeo que eu fiz indicando fantasias, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E esse livro aqui, ele me fez voltar a ler mais fantasia. Eu fiquei um tempinho sem ler, e aí eu descobri essa trilogia, né? E eu me encantei pela escrita da Victoria Schwab, me encantei por esses personagens. Aqui o nosso protagonista, ele tem magia. Nesse universo, algumas pessoas têm o dom da magia, mas ele é ainda mais especial porque ele consegue viajar entre mundos paralelos. Eu acho que dá pra chamar de mundos paralelos porque existem 4 Londres diferentes. A Londres vermelha, que é a dele, que é cheia de magia. A Londres negra, que seria uma Londres que ninguém conhece, que ninguém consegue ir lá, ninguém sobreviveu, ninguém voltou pra contar o que tem lá. Tem a Londres branca, onde a magia foi consumindo tudo, então é um mundo um tanto quanto desolado. E a nossa Londres, que é a Londres mundana, a Londres cinza, onde não existe magia. Então, ele vai acabar sendo um viajante, que vai ser, digamos assim, um diplomata, que vai sempre mandar mensagens entre os reinos, né? Ele vai representando sempre a Londres vermelha. E ele também é contrabandista, ele acaba levando coisas das Londres, diferentes Londres, pra ganhar uma grana aí por fora. E ele vai acabar esbarrando com a Layla, que é uma ladra, que vai roubar um objeto dele, que ele não pode deixar que seja roubado. E aí vai começar uma aventura com esses dois aí, e é um livro encantador que eu recomendo pra caramba. Do selo Galera Record, que seria para um público mais jovem, mas a gente sabe aí que na realidade isso aí deveria ser repensado, porque tem muitos livros que não são para adolescentes que acabam estando nesse selo, né? Mas eu tô falando de Reino de Cinzas, que é o último livro da saga de Trono de Vidro, que, assim, essa saga toda me marcou de um jeito muito importante em relação ao gênero da fantasia. E esse livro eu acho que é um fechamento, assim, redondinho para uma saga que cresceu cada vez mais. Eu já falei muito dessa saga aqui ao longo dos livros e também fiz um vlog de leitura desse último livro e também falei lá como foi a minha experiência com a saga inteira. Também vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, caso tenham interesse. Mas enfim, eu não poderia não colocar Trono de Vidro aqui como um dos melhores livros que eu li da Galera Record, né? Um dos meus favoritos de fantasia. Da editora Sextante, eu escolhi Tudo sobre Arquitetura, que também é um livro de não ficção. Esse livro aqui, ele é um livro de não ficção que vai falar sobre a história da arquitetura, desde os primórdios até a contemporaneidade. É um livro com uma linguagem super fácil, ricamente ilustrado, cheio de fotografias. É um livro valiosíssimo. Então, se você é da área, tá, e gosta de ter um repertório, gosta de ter uma bagagem aí sobre estilo arquitetônico, sobre a história da arquitetura, esse livro é um prato cheio, tá? Então, eu não vou me alongar muito porque é muito específico da minha área, né? Mas eu gosto pra caramba, e a Sextante tem edições muito legais. Essa é uma saga super interessante, vai ter outros livros sobre diversos assuntos. Então tem o Tudo Sobre Arte, que eu também já li, tem tudo sobre cinema, tudo sobre fotografia. Então você pode pegar um tema aí que você gosta, que vai ter nessa coleção. E eu recomendo pra caramba, porque é um livro extremamente bem diagramado, bem editado. Nossa, é muito bom. Sério mesmo, conheça essa coleção, talvez tenha algum assunto que vocês se interessem, é muito legal. Da editora Arqueiro, eu
não podia deixar de colocar um romance aqui, né? Porque vocês viram aí no ano passado que eu acabei me tornando uma romanceira. E eu escolhi pra colocar na Editora Arqueiro o livro A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que foi um romance aí que virou uma chave na minha cabeça pra gostar mais do gênero, pra me interessar mais por essas histórias, né? Por esses tropes, esses enredos aí, mesmo que sejam clichês, né? E realmente abriu uma porta pra mim, pra eu sentir vontade de conhecer esse gênero, então ele não podia deixar de estar aqui. Pra quem não sabe, ele é uma fanfic, digamos assim, de Kylo Ren, do Star Wars. E aqui ele é professor da universidade e ela faz doutorado na mesma universidade, ele não é professor dela, e eles acabam fingindo um namoro que vai ser favorável para ambos. E obviamente eles vão acabar desenvolvendo sentimentos um pelo outro, e a gente vai conhecendo os dois, né, ao longo dessa história. É um livro divertido, é um livro muito bom de ler, assim, é incrível, eu gostei demais, quero ler tudo que esse autor escrever. Então fica aqui a minha indicação da Editora Arqueiro, que é A Hipótese do Amor. Da Globo Livros, né, mais especificamente da Globo Out, eu escolhi Battle Royale do Shin Takami. Gente, vocês viram? Eu mostrei nos stories que a minha lombada ficou amarela. E eu não sei por quê, porque eu não passo produto químico nos livros, né? Eu não uso produtos de limpeza pra limpar os livros. Ele não pega sol, mas mesmo assim, a lombada que deveria ser vermelha ficou amarela. E eu tô bem triste com isso, porque acho que perdeu um pouco o charme, né? Mas enfim, esse livro aqui inspirou jogos e outras narrativas envolvendo Battle Royale, quando os personagens são jogados em algum lugar e eles têm que se matar e apenas um pode sobreviver. Então o jogo PUBG, por exemplo, foi inspirado nisso aqui. Dizem que inspirou Jogos Vorazes, porque essa foi a primeira narrativa nesse estilo. E esse livro é insano. Esse livro é eletrizante. Apesar dele ser um calhamaço, você não vai conseguir parar de ler, porque aqui vários adolescentes são jogados numa ilha e eles têm que se matar, sobreviver, né? E quando apenas um sobrar, ele vai ser o vencedor e vai conseguir sair da ilha e tudo mais, receber prêmios, enfim. E, cara, esse livro aqui é muito intenso. Você vai ficar torcendo por alguns personagens, vai ficar angustiado quando eles estão passando por problemas. É um livro pesado, as mortes e a violência são bem gráficas, então não é um livro para qualquer um. Mas não se amedrontem com o tamanho desse livro, porque ele é muito bom, eu recomendo demais. Eu já li muitos livros da editora Intrínseca, né, uma editora super clássica aí, que já tá há muitos anos no mercado, e eu não poderia deixar de citar o meu livro favorito da vida, que é da editora Intrínseca, que é A Menina que Roubava Livros. Já falei dele algumas boas vezes aqui no canal, e é um livro que eu realmente não poderia deixar de colocar aqui, porque ele me marcou muito. Nas 2 vezes que eu li, eu inclusive preciso reler, quem sabe eu releia no mesmo aniversário. Mas esse livro aqui tem um peso emocional pra mim muito grande, ele me marcou muito, me transformou como pessoa, como leitora. E eu acho que ele dispensa, né, apresentações, eu acho que todo mundo conhece esse livro aqui que se passa na Segunda Guerra Mundial. E eu nem tenho mais muito o que falar sobre esse livro, só recomendar a leitura caso você ainda não tenha lido. Da editora Rocco, eu também já li muita coisa, e eu vou colocar aqui Gente Ansiosa, do Frederick Backman, se não me engano é esse o nome dele. Gente Ansiosa foi um livro que me surpreendeu demais no ano passado. É um livro fora do convencional, escrito de uma maneira super diferente, que acaba te surpreendendo. Você não dá nada pra esse livro no começo, mas daí no final você tá adorando, você ri, você chora, você sente um turbilhão de emoções lendo esse livro, e ele não teria como não estar aqui, porque é um livro intenso, é um livro muito bom, muito bem escrito, que eu recomendo que todos leiam. Da editora Morro Branco, eu vou colocar um dos meus livros favoritos, um dos meus top 3 melhores livros do ano passado, que é A Casa do Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Esse livro aqui é um realismo mágico / fantasia, onde um assistente social vai até um orfanato que fica... E lá ele vai conhecer 6 crianças mágicas, uma mais diferente que a outra. Ele vai aprender a lidar com essas crianças, entender os poderes delas, por que é tudo tão recluso, né? Entender o que ele pode fazer para ajudar, para manter essas crianças em segurança, né? Averiguar se tá tudo bem. E esse livro, ele vai ter tantos ensinamentos, tantas reflexões de uma maneira tão sensível, de uma maneira tão delicada. E, nossa, eu terminei esse livro chorando. Foi um livro, assim, que me transformou como pessoa. É incrível, maravilhoso. Vocês precisam conhecer a escrita do T.J. Klune, vocês precisam conhecer A Casa do Mar Cerúleo. Eu já li também muitos livros da editora Dark Side, e eu escolhi para colocar nessa lista o livro Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Outro livro extremamente emocionante, tocante.
Esse aqui tem poucos personagens, mas a autora consegue desenvolver eles de uma maneira tão incrível e te trazer reflexões de uma maneira tão natural ao longo da história que é maravilhoso. Aqui um cara vai viajar pelos Estados Unidos em parques nacionais, que ele deveria ter feito isso com o filho dele que acabou falecendo, o filho dele que já era um jovem adulto. Então ele vai cumprir a promessa e vai fazer essa viagem sozinho. Só que o trailer dele acaba quebrando e ele vai conhecer o mecânico e os 2 filhos desse cara. Só que esse mecânico aí ele acaba sendo preso e ele decide ajudar esses meninos, essas crianças que não tem mais ninguém, e ele acaba levando eles pra essa viagem que vai durar o verão inteiro, pra que quando eles voltarem o pai já estiver fora da cadeia. Então ele vai viajar com 2 crianças que ele não conhece, mas esses 3 aí vão acabar transformando a vida uns dos outros, e é um livro incrível, um livro sensível, um livro que todo mundo deveria ler. Nossa lista está acabando, mas a editora Planeta, eu acho que vocês já vão saber que livro eu vou colocar aqui. E eu tô falando dos criadores de Coincidências, do Yoav Blum. Esse aqui é um realismo mágico. Tem um vídeo só sobre ele, falando como foi a minha releitura, porque esse é um dos meus livros favoritos da vida. E um spoiler, ele continuou sendo um dos meus favoritos mesmo depois da releitura, ele sobreviveu, tá? No meu conceito. E é um livro diferentão, onde nossos protagonistas são criadores de coincidências, ou seja, eles vão causar coincidência na vida das pessoas para causar alguma coisa. Pode ser juntar um casal, né, que vai ficar juntos aí pelo resto da vida, ou fazer alguma pessoa ter alguma inspiração pro trabalho dela, enfim, tá? Muitas coisas. E esse livro aqui é incrível, mexeu muito comigo, me emocionou demais, me fez refletir sobre a vida, sobre o que acontece com a gente. É um livro curtinho, diferente, sensível, que eu indico demais pra vocês. Por último, mas não menos importante, tem a Verus Editora, que é um selo do grupo Record, tá? E eu acabei escolhendo A Rede de Alice, da Kate Quinn, que foi uma leitura recente. Me ganhou demais. Aqui a gente vai conhecer uma moça que foi recrutada quando adolescente para se tornar uma espiã na Primeira Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar esse trabalho dela. E o mais incrível é que essa história é baseada em pessoas reais, tá? Algumas partes são ficcionadas, mas essas mulheres espiãs na Primeira Guerra realmente existiram, e aqui a gente vai conhecer um pouquinho de como que foi o trabalho delas nesse período. E é um livro incrível, a escrita da Kate Quinn é maravilhosa, é um livro que você não vai conseguir largar, que você vai se apegar demais a esses personagens, você vai ficar chocado com essa realidade da época, e é um romance histórico muito bom, de tirar o fôlego. Eu realmente recomendo a leitura, e foi uma bela surpresa da Verus Editora, que virou aí um dos meus queridinhos desse ano. Pessoal, então essa foi a minha lista. Eu acabei indicando aqui pra vocês 16 livros, eu sei que é bastante coisa. E o legal é que eles ficaram com gêneros bem variados, né? Teve muita fantasia, também teve suspense, romance, realismo mágico, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fez esse vídeo, que eu vi e gostei, foi o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, então eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição pra vocês irem conferir lá os favoritos dele também, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece que quarta-feira que vem a gente tem um novo compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal, beleza? Então, um beijo! Tchau! Como é que é? Do seu Paula.